Olá a todos os alunos. Hoje vamos dar continuidade a mais uma matéria do Pré-IFMG. Nós vamos tratar aí de uma matéria que chama Expressões Numéricas, que vai juntar as 4 operações básicas da matemática, a ideia de fração, a ideia de decimal, a ideia de razão, né? A ideia de potenciação, de radiciação. Então nós vamos juntar tudo nessa matéria para fazer um grande fechamento. Quando a gente fala, na verdade, de expressões numéricas, a gente fala de uma sequência, é sempre bom a gente decorar isso, né? Ou melhor, entender, né? Não é decorar, é entender que é uma sequência de 2 ou mais operações. Então, toda vez que eu tenho 2 ou mais operações, eu tenho que respeitar, né, uma determinada ordem. Eu não posso sair resolvendo de qualquer forma. Por exemplo, uma pessoa vira para você e fala: professor, quanto que é 2 mais 2 dividido por 2? Perguntou lá, uma pessoa perguntou para Maria. Outra pessoa fez a mesma pergunta para João. Né? Quanto que é 2 mais 2, né, dividido por 2? Né? Sempre deixa a pessoa terminar de fazer toda a pergunta, falar toda a expressão numérica, toda a sequência, para você ver qual que você começa primeiro. O João, eu já adianto, ele era aluno do Pré-IF. E ele descobria que toda vez que você tem uma expressão, para você ter o resultado correto, e sempre ser igual aqui ou na China, ele tinha que usar o PENDAS. O PENDAS, que eu já explico, né? PENDAS, o P é de paredes, o E e o M, o E é de expoentes, o M e o D é de multiplicação e divisão, e o A e o S é de adição e subtração. Resolve-se sempre nesta ordem, PENDAS. Maria não era aluna do Pré-IF e ela resolveu na ordem que apareceu. 2 mais 2 é 4. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. 4 dividido por 2 é 2 aqui e na China. Já João não. João sabe que, segundo Pedas, primeiro eu olho, tem parênteses? Não. Tem expoentes? Não. Tem multiplicação ou divisão? Tem. Toda vez que aparecer multiplicação ou divisão, é na ordem da leitura, aqui, ó, sempre da esquerda para direita. Então eu vou olhar. Tem aqui, ó. Tem divisão. Então eu vou fazer 2 dividido por 2 é 1. 1 mais 2. Resolver, então, aí agora sim, tem adição ou subtração? Tem adição. Então vou resolver. É 3. Olha para você ver. A gente sabe que matematicamente 2 é diferente de 3. Então qual resposta estaria correta? A resposta de João, porque ele estuda no Pré-IF, ele entendeu o que é o PENDAS e ele só resolve expressões numéricas com o PENDAS. João, então, gabaritou igual você vai fazer na prova aí esse ano, para entrar no ano que vem no IFMG. Pois bem, então, falando um pouco mais sobre o PENDAS ele obedece uma ordem. Eu sempre vou ler ele da esquerda para a direita e vou analisar. Primeiro, parênteses. Só que chega aqui no parênteses, eu vou ter símbolos matemáticos. Nós vamos ver um pouco que vai além dos parênteses. Nós temos 3 símbolos. Nós vamos ver quais é. Então, ele é a primeira opção. Apareceu, eu vou olhar quais os 3, dou ordem aos 3 e resolvo. Depois, eu vou olhar se tem expoentes. Né? Tem expoentes. Observa-se bem, quando falo expoentes, eu estou falando, na verdade, de algo muito interessante. Por quê? Porque eu vou olhar a ordem da leitura. Sempre assim, né? Eu sempre vou olhar a ordem da leitura. Como assim, professor? Já te explico, aluno. Todas as vezes que aparecer, quando eu falo expoente do PENDAS, eu estou falando de um número qualquer elevado a um número qualquer. Ou a raiz de alguma coisa. Mas qual que eu faço? Na ordem da leitura. Sempre. Por que a ordem da leitura? Porque se aparecer primeiro, na ordem da leitura, uma potência, resolva a potência. Se não, se aparecer uma raiz, resolva a raiz. Depois, né, do PENDAS, então vamos lá, parênteses, expoentes,
multiplicação ou divisão. Observa-se bem. Então, multiplicação ou divisão. Então, todas as vezes que eu tiver multiplicação ou divisão, acontece a mesma coisa. É na ordem da leitura, ou seja, da esquerda para a direita. Quem apareceu primeiro? Quem chegou primeiro aí na casa para colocar a ordem? E por fim, né, vai ter a adição ou subtração, que também obedece à mesma ordem, a ordem da leitura. Então, se você guardou o PEDAS, né, tem até uma frase em inglês que é please excuse me my dia um sailor. Então tem assim, que é o negócio da ti, que eu não sei da ti. Você souber inglês, eu deixei aqui uma observação que é processo mnemônico, para você memorizar. Mas o PEDAS é muito simples, né? Que é o parênteses, né? Que é o expoente, que é a multiplicação ou a divisão, que é a adição ou subtração. PEDAS, parênteses, expoente, multiplicação, divisão, adição ou subtração. Então, perfeito. Decorou o PEDAS? Cara, se você entendeu o PEDAS, guardou a palavra PEDAS, você vai gabaritar no IFMG 2024-25, né? Então você vai gabaritar aí, você vai entrar gabaritando se aparecer expressões numéricas. Continuando, então, vamos analisar um pouquinho sobre os parênteses. Quando a gente fala de parênteses, a gente tem 3 símbolos matemáticos que eles devem ser resolvidos em uma determinada expressão, como é o exemplo 2 aqui. Nós vamos resolver alguns exemplos do tipo, geralmente não costuma aparecer muito, mas se aparecer assim em alguma prova, em alguma questão, saiba que você resolve sempre. Primeiro, você vai resolver o parênteses, sempre o parênteses. Em segundo lugar, você sempre vai resolver os colchetes. Você pode observar que primeiro se resolveu o parênteses, depois resolveu o que estava dentro do colchete, tá vendo? Depois que resolveu o colchete, que foi para a chave. Então, em terceiro lugar, você tem aí a chave. E a chave, observa que foi a última coisa que foi resolvida no exemplo 2, né? Aqui é o colchetes, né? Colchetes e aqui as chaves. Então, sempre nessa ordem. Vou pegar o exemplo mais fácil para a gente resolver junto, que é o exemplo 1, que fala que Dona Idalina tinha 20 coelhos e 12 patos. O senhor João comprou-lhe 6 coelhos e 3 patos. Né? E o senhor Antônio comprou-lhe 8 coelhos e 5 patos. Com quantos coelhos ficou a Dona Idalina? Né? Escreva a expressão numérica que permite resolver esse problema. Quer saber só de coelho. Né? Então você dando o pato, xinga o pato, bate o pé no pato. Então a gente sabe que ela tinha 20 coelhos. Né? E ela teve que vender, observa-se bem, 6 para o senhor João, né? E 8 para o senhor Antônio. Então, ela vendeu 6 mais 8. Né? Ela vendeu 6 mais 8. Né? Então, na verdade, eu vou pegar os 20 que ela tem, né, que é o todo do coelho, quantidade total de coelho, e vou subtrair da quantidade que ela vendeu. Ela vendeu 6 para um e 8 para outro. Né? 6 mais 8 é 14 aqui na China. Então, ela vendeu ao todo 14 coelhos. Né? Então, quando eu faço 20 coelhos menos 14, ela fica com 6 coelhos. Uma resolução prática aí do dia a dia, tudo bem? Então, para você conseguir compreender e visualizar essa ideia do parênteses. Geralmente se aparece mais parênteses, mas se aparecer parênteses, né, chaves, colchetes aí, saiba que você resolve sempre da ordem do parênteses, colchetes e chaves, né? Então, o segundo, né? Então vamos dar continuidade. A palavra PEDAS, né? Vamos analisar aqui, ó. PEDAS, né? Então nós já falamos sobre os parênteses. Deixa eu aqui que eu não... Nós já falamos sobre o parênteses. Vamos falar agora sobre os expoentes. Né? Quando eu falo expoente, eu estou falando tanto a potenciação, o número elevado a outro, e também estou falando, né? Ou estou falando de uma radiciação. Então, quando aparecer elas sempre vão ser resolvidas primeiro que as multiplicações e divisões. Sempre.
Sempre. E, tá, professor, mas qual que é a ordem que eu resolvo elas? Na ordem que aparecer na leitura. Na ordem que aparecer na leitura. Foque, preste atenção, pequeno gafanhoto. Na ordem. Pois bem, então, para a gente exemplificar, né, vamos pegar aí a ideia desse exemplo aqui, né? Esse exemplo aqui de cima, exemplo 2. Você pega 378 menos 54 e já vou resolver. Não. Primeiro que isso aqui é uma subtração. Subtração e adição fica por último. Primeira coisa que eu vou resolver vai ser as raízes. Lembra do Pedas? Raízes, expoentes, né? Também inclui a ideia de radiciação. Primeira coisa. Eu vou repetir normal. 378 menos 52. Eu vou resolver. Olha aí. Vou multiplicar pela raiz de 400. Raiz de 400 é 20. Dividido por, observa-se bem, raiz de 25 é 5. Repito, 378 menos, e vou fazer na ordem. Observa que ele fez na ordem da leitura. 52 vezes 20, 1040. Dividido por 5. Observa que depois que ele divide por 5. Então, vai fazer 378 menos, né, 1040 dividido por 5 dá 208. 378 menos 208, 170. Tem uma ordem, para não sair atropelando as coisas. É sempre nesta ordem. Então, dando continuidade, né, a essa ideia de potenciação e radiciação, construindo ainda a ideia do Pedas, né, vou adiantar um pouquinho para não ficar muito extensa a aula, porque eu creio que você já entendeu. Pedas, nós falamos das potências, dos parênteses, perdão, falamos das potências e dos radicais, e vamos falar agora da multiplicação e divisão. O que eu quero que você guarda pro resto da sua vida é que não há ordem de prioridade. Eu sempre vou resolver na ordem que aparecer. Guarda isso, né? Refira-se a isso. Martela isso na sua cabeça. Na ordem que aparecer. Multiplicação e divisão. Né? Então, dando continuidade aí, a mesma coisa vai acontecer com a adição e subtração. Né? Elas vão ser as últimas, né? Elas sempre vão ser as últimas. Se elas estiverem sozinhas, você resolve só elas. Mas no demais, elas serão sempre as últimas. E também, como a potência e a raiz, quanto como a multiplicação e divisão, a adição e subtração não obedecem uma prioridade específica. É na ordem que aparecer, na ordem da leitura. Né? Lembrando que é da esquerda para a direita. Nós não lemos como os judeus que leem aí da direita para a esquerda. Não, que são os judeus, né? Você é brasileiro. Então, você é Brasil, né? Você é o BR. Então, a gente tem que ter essa noção aí. Sempre da esquerda para a direita. Tem aluno que começa a resolver daqui para cá. Eu pergunto, você é judeu? Né? Então, o que é isso aí? E se for judeu também, na matemática, a ordem é essa. Tudo bem? Que ele escrevendo ao contrário, ele vai automaticamente resolver o contrário. Beleza. Então, a gente vai agora resolver algumas atividades para você entender. Para você fixar melhor, antes de eu entrar na atividade 1, vamos pegar, por exemplo, vamos supor, por exemplo, que você queira resolver aí, uma questão muito simples mesmo. Eu quero resolver quanto que é, né, eu já vou escrever aqui, 0,32, né, infinitos, mais, né, 0,44 é meu período, mais 2,4, onde o 4 é o meu período. Eu tenho uma expressão numérica. Professor, como que eu resolvo esta expressão? Calma, eu vou te ensinar um método. Observa-se bem. Quando eu faço isso, eu vou pensar da seguinte forma. Ó, muito importante isso. 0,32. Eu posso pensar assim. E vou ensinar uma outra forma de você resolver essa questão. Vou colocar aqui, ó. O 0,32 é 32, 32, 32 infinitamente.
Eu vou pegar a parte. Como é simples, eu sei lá da aula do professor Juan, o que é uma dízima periódica simples? É aquela que não tem o antiperíodo, só tem período. Período é a parte que se repete. Então não tem antiperíodo, eu sei que ela é simples. Então eu vou pegar, né, o que está aí repetido, que é o 32, e vou olhar quantos números se repetem, quantos períodos eu tenho. Eu tenho 3 e tenho 2, 3 e 2. Então eu vou colocar 2 9. E se fosse 3, 2, 5, 3, 2, 5, seriam 3, 9. Né? Então já encontrei a fração. Olha aí, ó. 32 sobre 99. Mas, olha uma outra forma. O que é o 0,4? Né? 0,444 infinitamente. Eu posso observar, olha o macete. Quem está repetido? 4. Isoperiódica simples, 4. O que eu pego? 4. 4 sobre quantas vezes o período se repete? Uma vez, 9. Então ficaria 4 sobre 9 mais, né, 2,4. O que é o 2,444 infinitamente? Você concorda comigo que é o 2 mais o 0,444 infinitamente? Fica mais fácil. Olha aí. É só fazer 2 mais, né? O 0,4, eu pego a parte que se repete, 4. Divido pela... Olha quantas vezes ele se repete. No caso aqui, uma vez, o 9. Aqui, eu sei que tem um de baixo. Para ficar com o mesmo denominador, é só eu multiplicar em cima e embaixo por 9, né? Aí eu posso fazer assim, ó. 2 vezes 9 tem que ser igual a 18, né? Ficaria 18 sobre 9. 9 vezes 1, aqui de baixo tem o 1, né? Mais 4 douros, princípio da equivalência. Isso é igual, repito o denominador e somos expoentes. 18 mais 4 dá 22. Eu sei que isso aqui é igual a 22 douros. Opa, que legal! 32 sobre 99 mais... Aí que eu já resolvo. Sempre o parênteses primeiro. Lembra do Pendas? O parênteses, olha. Repito, né, o meu denominador, 9 que eles são iguais, e faço. Né? 4 mais 22 tem que ser igual a 26. Observa-se bem que o denominador aqui é 99. Você concorda que se eu multiplicar a segunda fração para achar o equivalente, multiplicar por 11, o que eu vou ter aqui? Ó? Vou ter 32 sobre 99 mais 26 vezes 11, né, dá 286 sobre 9 vezes 11, dá 99. Isso é igual, repito o denominador, 99, dividido por 286 mais 32, dá 318. Então, 32 mais 286 é 318. Posso simplificar todos por 3. Por quê? Se eu somar 3 mais 1 mais 8, vai ser igual a 9, 12. 12 e 99 dá. Isso é igual a 106 sobre 33. Achei o meu resultado. Pois bem, continuando então essa ideia de fração geratriz para trabalharmos as expressões numéricas com frações decimais, a gente vai pensar agora, saindo da fração geratriz simples, para uma composta que possui um antiperíodo. Por exemplo, eu tenho 3,45, onde meu período é o 5 e meu antiperíodo é o 4, menos 0,3, deixa eu ver, 8. Então, a gente sabe que o 3, né, 3,45 infinito, eu vou reescrever até de outra forma, que é o 5, 5 e assim sucessivamente. O 5 está se repetindo. Eu vou escrever tudão, tanto a parte que não repete, como o 3 e o 4, e a que repete. Então vai ser o tudão, né? O tudão, que é o 345, menos, né, aquilo que não se repete. Então vamos lá. Tudão menos o que não se repete. O que não se repete? O 3 e o 4. Sobre, eu vou olhar. Deixa eu fazer esse corte melhor. Vou olhar. Sobre, quantas vezes está repetido, né? Eu tenho quantos períodos, né, aliás? Eu tenho um período, então vai ser o 9. E quantos
intrus eu tenho? Quantos antiperíodo? 1, que é só o 4, né? Então seria o 0. Resolvendo a parte de cima, 345 menos 34 tem que dar 311 sobre 90. Já achamos. Resolver, então, o 0,3, 3888 infinito. Então vamos lá. Tudão, quem é o meu tudão? Seria 0, 3 e 8. Mas aí eu vou colocar só 38, que o 0 não vai fazer nada. Menos o que não se repete, que é o 3, dividido por 9. Quantos 9, professor? Tá vendo que só tem um período? Um período. Então, só o 9. E quantos antiperíodos? 0. Aliás, 1. Um antiperíodo vai ser só o 0. Isso vai ser igual a 38 menos 3, vai dar 35 sobre 90. Né? 35 sobre 90. Nós encontramos aqui as duas frações, então seria 311 sobre 90 menos, né, 35 sobre 90. Repito o denominador e subtraio os numeradores. 311 menos 35 dá 276 sobre 90. Eu posso simplificar ambos por 6. Então, simplificando por 6, isso vai ser igual a 46 sobre 15. 46 sobre 15. Resolvendo aí de uma outra forma para vocês. Tá vendo que expressões numéricas estão presentes no nosso cotidiano? E cotidiano, né, como foi o exemplo lá da dona Delina, e também está presente em questões de nível bem complexo e nível bem simples. Né? Por exemplo, no ano de 2016 caiu no IFMG essa expressão numérica. Vamos analisar. Vou escrever aqui, sempre é bom a gente escrever, para a gente nunca errar, o pendas, né? Vou escrever aqui, ó. Pendas, guarda esse nome. Eu vou olhar, tem parênteses? Tem. Então eu vou resolvê-los primeiro. Né? Então ficaria 12 elevado a 0, mais 5 elevado ao quadrado, menos. Né? O que está dentro do parênteses? 5 menos 5 menos 1 é igual a 4 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 4 menos 2. Né? Aí eu vou olhar. Parênteses foi. Tem expoentes ou raízes? Tem. 12 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então ficaria 1 mais 5 ao quadrado, não é 5 vezes 5? Seria, então, 25. 4 ao quadrado, observa assim que o negativo está fora do parênteses. Então, vou repetir o negativo. Fazer 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. Dividido por... E o denominador vou resolver porque ele está aqui embaixo, né? E não tem nada, nenhuma multiplicação, nenhuma divisão, nenhuma potência com ele. Então, vamos resolvê-los direto, né? Aqui vai ficar 2. Continuando aqui, ó. Fazendo na ordem, né? Agora, multiplicação e divisão. Né? Primeiro eu tenho que resolver todo o numerador para depois dividir. Né? Então, não tem no numerador e no denominador de multiplicação e divisão. Mas tem adição e subtração. Lembra que é na ordem que aparecer, na ordem da escrita? 1 mais 25 é igual a 26. Tem que ser igual a 26 aqui na China. Né? 26 menos 16, né? Então ficaria, vamos resolver por parte, 26 menos 16 dividido por 2. 26 vezes 16 é igual a 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Letra A. Tá vendo como é que é fácil? Você ia gabaritar se caísse uma questão dessa. Então, você vai gabaritar aí, porque você obedeceu o pendas. Né? Então, vocês podem observar o gabarito, é essa a alternativa.
Porque é muito simples, é muito fácil. Por exemplo, vamos pegar uma outra questão. Deixa eu pensar. Deixa eu pegar aqui. Questão 3. Vamos pegar essa questão 4. Essa questão 4. Vou deixar a 2, a 3 para você fazer. Vamos pegar a questão de número 4 aí. Então, questão 4. Olha como é que é simples. Fala assim, ó. Lucas e Mateus são primos. Lucas é 2 anos mais velho que Mateus. E ambos completaram mais um ano de vida recentemente. Se Mateus tem atualmente 6 anos, quando chegar no ano de 2040, quantos anos Lucas terá? Eu tenho duas pessoas. Eu tenho Mateus, né? Lucas. E eu tenho Mateus. Eu sei que Lucas, né, é 2 anos mais velho que Mateus. Então, é a idade de Mateus, né, eu vou chamar de M, mais 2. A idade de Mateus mais 2 anos. E ele fala, se Mateus tem, atualmente, né, Mateus tem 6 anos. 6 anos. Se Mateus tem 6 anos, a gente sabe que Lucas tem 6 mais 2, 8 anos. Quando chegar em 2040, lembrando nós estamos em 2024, né? Quantos anos Lucas terá? Essa questão eu tirei de uma prova de concurso de uma prefeitura. Olha que interessante. Olha para você ver. Hoje, 2024, então a gente sabe que isso daqui é em 2024. Em 2024. Mas você ficar somando 25, 26, até chegar em 40, você pode fazer de cabeça, ou você pode fazer assim, ó, eu quero 2040, o ano final, menos o ano que eu estou, que é 2024. Aqui não tem como, pego emprestado, fica 3, fica 10, né? Fica 10. 10 menos 4 é igual a 6, né? 3 menos 2 é igual a 1, 0, tiro 0 fica 0, 2 menos 2 é 0, 16, né? Então eu sei que são 16 anos. Então de 2024 até 2040 são 16 anos. Olha a sacada genial. Então são 16 anos. Se 2024 ele está com 8 anos, né? 2024 ele está com 8 anos, daqui 16 anos, então vai ser 8 mais 16. Isso vai ser igual a quanto? Ora, 8 mais 16 tem que ser igual a 24. Letra C. Então, você consegue compreender aí que fica muito fácil? São questões assim, fáceis, que você gabaritaria. Daria pra fazer no dedo, tem 8 anos. Você faz 2025, 2026, 2027, vai demorar um pouquinho aí, vai gastar um pouquinho mais de tempo. Ou senão você poderia pensar de 24 para 30, falta 6. De 30 para 40, falta 10, então seria 16 anos. 16 mais 8, 24. Então, são formas aí que você iria gabaritar, né? Você iria estar aprovado aí porque você usou o método professor Juan. Isto é uma expressão numérica. Isto é uma forma de resolução que você precisa dessa análise aí de resolução. Vou deixar essas questões para você resolver. Essa questão é interessante, essa também. Vou resolver essa. Essa questão ela é muito interessante, ela gasta um pouco mais de trabalho, um pouco mais de análise. Eu quero resolvê-la aqui com vocês. Ela é um pouco mais complexa, mas a gente consegue chegar lá de forma bem fácil. Presta atenção. Diz assim, ó, numa fábrica, todos os funcionários possuem a mesma capacidade de trabalho. Sabe-se que 36 funcionários trabalham juntos e com certa carga horária diária de trabalho. Confeccionam 1.152 peças em 12 dias. Essa fábrica recebeu uma encomenda para a confecção de 1.008 peças. E para realizá-la, serão empregados 48 funcionários que recebem cada um 250 por dia de trabalho. Supondo-se que os funcionários trabalharão nas condições usuais, é correto afirmar, considerando-se o número mínimo de dias, demandas para a realização de encomendas, que o valor total gasto com a remuneração dos funcionários
para a realização dessas tarefas é de... Presta atenção. Ele me dá 3 grandezas. Ele diz que tem funcionários. Então, funcionários. Ele me diz que tem a quantidade de peças. E ele me diz que tem a quantidade de dias. Quando 32 funcionários, né, trabalham, ele fala 32 funcionários, né, uma carga horária de trabalho, confeccionam, então são 32 funcionários, 1.152 peças, 1152, 1.152 peças em 12 dias. Então, eles receberam encomenda de 1.008 peças, né? 1.008 peças. Né? Então, ele fala que serão contratados, serão empregados 48 funcionários. Logo, o que vai faltar? Vai faltar a quantidade de dias. É o meu X a questão. Parou por aí? Não. Porque ele fala que cada um, né, que recebe, funcionários, que recebe cada funcionário vai receber R$250 por dia de trabalho. No final, ele quer saber quanto que a empresa, né, vai gastar com esses funcionários ao total. Né? Vamos achar primeiro a quantidade de dias que eles vão gastar para realizar. Depois a gente multiplica por 250 para ver a quantidade de dias e por fim a gente multiplica pela quantidade de funcionários. Vamos por partes. Primeiro vamos achar a quantidade de dias. A gente sabe a quantidade de dias, a gente tem que achar. Eu sempre vou pegar a coluna que está o meu X e vou fixar ela. Eu fixo ela e vou analisar. Vou comparar com as duas outras questões. Igualo elas. Vou igualar. Ficar 12 sobre x é igual a... E vou comparar com os outros. Vamos comparar aqui. Primeiro com o funcionário. Você concorda que a quantidade de funcionário aumentou? Se aumenta a quantidade de funcionários, eu vou gastar uma quantidade menor de dias. Né? Ora, se é inversamente proporcional, aumentou uma, a seta subiu e a outra seta desceu, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever, já que é inverso, trocado. É inversamente proporcional. Você aprendeu isso com a Isabel, inversamente proporcional. Então, fixo a minha coluna do x, né, vai lá x, e vou comparar com as outras colunas. Né? Então, comparei com a de funcionários. A quantidade de funcionários aumentou. Se aumenta a quantidade de trabalhadores, é lógico. Se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu vou gastar menos tempo. Então, é inversamente proporcional. É 48 sobre 32. Sempre multiplico. E agora eu vou fazer uma outra comparação. Se eu diminuir o número de peças, né, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias? Vou precisar de uma quantidade menor de dias. Então, são diretamente proporcionais. Se eu diminuir a quantidade de peças, eu diminuir a quantidade de dias. Então, eu vou permanecer aí do mesmo jeito. Ficar 11,52 sobre 10,08. Né? Então, eu vou... Observa-se bem. Eu vou apagando aqui, ó. E vou continuar o nosso cálculo neste lá. Pois bem, agora eu vou resolver. Observa-se que eu caí, eu vou escrever aqui. A gente caiu do que, professor? Vou reescrever essa conta. 8 sobre 32 vezes 11,52 sobre 10,08. Então, a gente caiu aí em uma expressão numérica. Por que uma expressão numérica? Eu preciso achar um valor, envolvo aí algumas operações. Agora, preste atenção. Você está lá na prova, você vai ter calculadora, para você evitar. Vamos tentar simplificar o máximo que a gente puder. Então, uma forma de economizar tempo, né, é dividir ambos os termos e simplificando. Eu vou tentar simplificar. Por exemplo, 48 eu posso dividir por 4. Né? Vamos tentar dividir por 4. Né? Se eu divido por 4, eu tenho uma fração. 48 dividido por 4 é 12. Né? E 32 dividido por 4 é 8. Né?
Então, ainda posso simplificar ainda, de novo, por 4, né? Simplifico por 4, simplifico por 4. Né? Então, vai dar 3, né? Porque 12 dividido por 4 é 3, 8 dividido por 4 é 2. Olha aí, já vou reescrevendo aqui, ó. Vai ficar 12 sobre x é igual a 3 meios, que multiplica. Você concorda comigo que eu posso simplificar? Deixa eu voltar aqui. Eu simplifico aqui por 4, simplifico por 4. Como você sabe que dá para simplificar? São pares, né? Quando par, geralmente simplifica por par. Vai dar o quê? Que dá 288. 1008 dividido por 4. 1008 dividido por 4 dá 252. Né? Simplificando, 288 ainda consigo dividir por 4, né? E consigo também dividir por 4. Então, 288 dividido por 4, isso é igual a 72, isso é igual a 63. Então, aqui, 72 sobre 63. Observa que ficou menor a conta, por causa disso, a gente consegue ir simplificando. Então, se a gente conseguir simplificando, a gente facilita um pouco os cálculos, né? A gente encontra aí uma fração que é equivalente e a gente vai facilitando os cálculos. Resolver isso daqui, né? Então vai ser que 12 sobre x vai ficar 3 vezes 72 dá 216. Né? 3 vezes 72, 2 vezes 63 dá 126. Né? Olha para você ver. Eu vou simplificar ambos por 3. Porque se eu somar todos os algarismos, 2 mais 1 mais 6, e também 1 mais 2 mais 6, eu consigo encontrar o número que é divisível por 3. Então, eu vou dividir por 3, vou dividir por 3. Em resumo, eu vou encontrar que 12 sobre x é igual a, simplificando, 72 sobre 42. Vou multiplicar agora cruzado. Né? Então, portanto, né, o que eu vou encontrar? Que 72x, né, 72x, aliás, eu ainda, 72x é igual a, olha, muita atenção, 72x é igual a 12 vezes 42. 12 vezes 42 dá 504. X é o quê? 504 dividido por 72, né? Dividido por 72. Dividido por 72. Isso é igual a 7. Então a gente sabe que eles gastam 7 dias. Então encontramos a quantidade de dias, né? Isso é importante. Então vamos lá, vamos fazer uma observação aqui, né? Então primeiro, né? Nós usamos regra de 3, né? Regra de 3 composta, né? Para achar o dia, para achar a quantidade de dias que eles iriam trabalhar, quantidade de dias. Agora, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar a quantidade de dias e vamos multiplicar, né, pela... São 7 dias. Se cada dia eu tenho que dar 250 a cada trabalhador, eu vou ter que multiplicar. Né? Vou ter que multiplicar. Multiplicar o quê? 7 dias, né? Vou multiplicar os 7 dias, vezes, né? Observa-se bem, a quantidade que eu recebo por dia, que é 250, vezes, observa-se bem. Né? Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber a quantidade de dias multiplicado com a quantidade que eu ganho, multiplicado com a quantidade de funcionário, que é igual a 48, né? Porque ele emprega, então, 48 funcionários.
Eu vou pagar 48 funcionários, R$ 250 por dia a cada 7 dias. Ora, se eu faço 7 vezes 50 vezes 48, você faz as contas e vai dar 84 mil. 1, 2, 3. Então, quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar R$ 84 mil só para funcionários. Né? Letra B. Letra B de bola. Então, observa-se bem que é fácil. Né? Primeiro eu uso uma regra de 3. O que complicou foi só simplificar mesmo. Mas se eu uso uma regra de 3, acho o dia, no final só multiplicar a quantidade de dias pela quantidade que cada um vai receber por dia, pela quantidade de pessoas. E para a gente finalizar feliz, né, essa matéria, eu vou pegar esse exemplo que também é muito comum quando a gente pensa aí em expressões numéricas. Olha, a questão diz assim: o dobro de um número real. Que número é esse? Então fala, né, sobre o número real. Né? Quem? Vou chamar de x, por exemplo. Vou chamar esse número de x. Né? Somado a 16, ou seja, quando eu tenho o dobro desse número, ou seja, o dobro 2 vezes x, né? Somado a 16, ou seja, mais 16, é igual, né? É igual ao seu triplo, ao triplo desse número, né? Então vai ser 3x, ou 3 vezes x, né? Menos 20. Então, o que eu vou fazer? Menos 20, né? Então, foi o que a questão diz. Ela fala, olha, o dobro de um número real, 2 vezes x, não sei que número é esse, né? E, na verdade, ele quer saber, né? A questão pede qual é esse número. Esse número real é 12, é 20, é 24, é 36, é 48. Então, vou testar opção por opção? Não, você não precisa fazer isso. Ó, você vai botar uma equaçãozinha do primeiro grau e vai resolver com uma expressão numérica, aí obedecendo PEDAS, obedecendo a ordem aí. Né? Então vamos lá. O dobro de um número real, né? Então o dobro 2 vezes um número qualquer, mais, né? Somado, né? O mais 16 é igual ao triplo, né? Ao seu triplo, ou seja, o triplo desse número real, menos 20. Tudo que tem letra, a gente vai deixar do lado da igualdade. Vai ficar 2x. Não está positivo, vai passar negativo. Menos 3x igual a menos 20. Menos 20, conserva. Não está positivo, vai negativo. Menos 16. 2x menos 3x é menos x. Né? Por quê? Eu devo 3, pago 2, fico devendo 1. Isso é igual a menos. Eu lembra que eu falei que a gente ia retomar algumas aulas anteriores? Quando eu devo 20, devo 16, eu devo 36. 36. Só que isso é menos x. Eu quero x positivo. Multiplico por menos 1. Por que menos 1? Eu troco o sinal, mas eu altero o valor. Porque menos com menos dá mais. 1 vezes x é x. Menos com menos dá mais. 36 vezes 1 é 36. Letra D de casa. Então você iria gabaritar. Pessoal, resolvam os outros exercícios. Nós vamos corrigir da monitoria. Se você gostou, né, você avisa, compartilha com o seu amigo. Se você não gostou dessa aula, você compartilha com o seu inimigo. Forte abraço, um beijo e até as próximas aulas, se Deus assim quiser.